O meu povo peca por desconhecer a mensagem, por desconhecer a palavra, assim diz o Senhor. E ele diz também: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas muitas vezes as pessoas conhecem a verdade e elas pecam conhecendo a verdade. Como Nadab e Abiú, os dois sacerdotes, né, que levaram fogos estranhos para a presença do Senhor. Eles sabiam de toda ordem, eles ouviram tudo que Deus falou, né, para que assim os sacerdotes viessem obedecer. Mas mesmo eles participando da cerimônia, sendo escolhidos por Deus para servir a Deus, mesmo eles sabendo de tudo, eles levaram fogo estranho, né? Uma das ordens era que o incenso teria que ser aceso pelo próprio fogo do altar. E eles acenderam com outro fogo e levaram o incenso que eles preparou de qualquer maneira. E eles também entrou de qualquer forma dentro do local que ia apresentar o incenso, né? Ou seja, no santuário. E a Bíblia, após a morte desses dois homens, a Bíblia fala que Deus proibiu totalmente a bebida alcoólica para os sacerdotes. Ou seja, para qualquer pessoa que sirva a Deus, a bebida alcoólica não é permitido. Então, isso significa que eles entraram ali embriagados também. E eles tinham arrogância, eles eram arrogantes. E antes, quando eu via essa mensagem, que eu não conhecia a palavra, eu ficava até com medo de Deus. Eu falava, poxa, como é que o próprio Deus queima um servo dele, uma pessoa que serve a ele? Mas antes dessa pessoa passar por essa situação, é porque ela já vinha afrontando Deus há muito tempo. Ela já vinha desobedecendo a Deus. Mesmo assim, são as pessoas que muitas das vezes as pessoas veem acontecer alguma coisa com aquela pessoa e nós falamos, poxa, aquela pessoa servia a Deus. Todos os dias eu encontrava aquela pessoa indo para a igreja, ou dentro de uma igreja, ou com a Bíblia na mão, ou algo parecido, mas nós não sabemos o que aquela pessoa está fazendo. Ela pode estar com as vestes, né, de crente, mas ela não é crente. E muitas vezes as pessoas não estão com as vestes de crente, de um crente, mas ela serve a Deus, ela é um cristão. Então, as vestes e a aparência não quer dizer muita coisa, não. Quando você obedece totalmente, né, a ordem do Senhor, aí você está servindo a Cristo. Muitas das vezes nós achamos que Deus é injusto, mas Deus não é injusto com ninguém, não. Porque ele sabia que aqueles homens eram filhos do sumo sacerdote, ou seja, do principal sacerdote, e eles também eram sacerdotes. Mas eles conheciam a verdade e eles foram fazer coisas erradas. E aí eles foram totalmente fulminados. Mas a Bíblia fala que as vestes deles continuam intactas. O fogo queimou a carne, mas as vestes continuam intactas. Porque após a morte deles, Deus pediu para tirar as vestes daqueles sacerdotes. Então nós temos que fazer o quê? Obedecer às ordens de Deus, procurar ler, conhecer a verdade. Nós não devemos ficar em versículos separados. Quando você vê uma mensagem, no caso aqui está escrito em Levítico, se eu não me engano está em Levítico 10:1 ou o contrário, mas eu creio que é 10:1. Se não for 10:1, é 1:10. Você vai lá e confira a mensagem que está escrito. Qualquer mensagem que você ouvir, qualquer pessoa falar, você vai lá e confira na Bíblia para você se aprofundar mais no conhecimento bíblico, para que você venha entender o chamado de Deus para a tua vida. Porque Deus, quando Ele chama, Ele garante na chama dele. Deus também, Ele passou a noite toda orando, Jesus passou a noite toda orando. E no outro dia Ele fez uma escolha. Ele escolheu os 12 discípulos e no meio dos 12 veio aquele que traiu ele, o Judas. Desde o princípio, Deus sabia que aquele homem, ele era uma pessoa que não tinha o temor de Deus no coração, mas Deus deu oportunidade para ele. Será também que Deus não sabia que os filhos do sumo sacerdote também eram pessoas assim arrogantes? Deus escolheu. Muitas das vezes Deus faz uma escolha para nós, mas nós não aceitamos, nós não escolhemos. Ele nos escolheu, mas para nós aceitarmos essa escolha, nós temos que aceitar a escolha dele. Porque se nós não aceitarmos a escolha dele, ele não força nós servirmos a ele, não. Ele nos escolheu. Quando ele morreu, Jesus morreu na cruz, ele derramou o sangue dele todinho pela humanidade. Ele não disse que eu vou morrer só por o crente. Eu não vou morrer só pelo povo de Israel, só por aqueles que me servem.
Na verdade, Israel praticamente não serve a Deus. Ainda vai chegar o momento que eles vão se voltar para Deus, de corpo, alma e espírito. Deus escolheu a Jerusalém, mas Jerusalém não escolheu a Deus. Quantas e quantas pessoas Deus escolheu e essas pessoas ela não escolhe a Deus? Quando ele chegou naquela cidade, ele chorou e ele disse: Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profeta. Ele sabia que ele ia ser morto ali, que aqueles povos iriam matar ele. E ali muitos profetas foram mortos antes. E ele estava falando não só dele, mas dos outros profetas também que já tinham sido mortos, né? Então, ele disse: quantas vezes os que juntar vocês debaixo das minhas asas, como as galinhas juntam os seus filhotes, protegem seus filhotes. Mas vai chegar um momento que Deus vai juntar todos os povos debaixo das asas dele para nos proteger. Ele já está nos protegendo, mas vai chegar o momento da tribulação que ele vai juntar todos e ali vai ter aquele separado para o Senhor. E ele vai fulminar o anticristo e vai pegar Satanás e lançar no lago de fogo. Porque há diferença entre Satanás e o anticristo. O anticristo, o anticristo, ele muitas das vezes ele já está reinando. Existe o falso profeta. Há diferença entre o falso profeta também. O falso profeta vai estar junto com o anticristo. E ali ele vai ser destruído. Vai ser destruído e lançado no fogo eterno, né? Eu falei a diferença entre o anticristo e Satanás. São as mesmas coisas, o anticristo e Satanás. Porque ele vai estar ali reencarnado em um corpo, mas ele vai ser lançado no fogo, no lago de fogo, enxofre e sofrimento. Que a diferença é entre, às vezes a gente se atrapalha, a diferença entre o anticristo e o falso profeta. O anticristo é um, o falso profeta é outro. Então, eles vão ser fulminados para a glória do Senhor. Eu sou irmã Delmatos, eu oro todos os dias, eu intercedo a Deus pela humanidade. E eu te convido a fazer parte dessa campanha. Se você não é inscrito, entra no canal, deixe os seus pedidos de orações e também, antes de você sair, repasse para outras pessoas e dê o seu like. Dê o seu joinha, o dedinho polegar para cima, é um conteúdo, você mostra para o YouTube que é um conteúdo bom que pode ser repassado para outras pessoas. Maravilhoso Deus e soberano. Pai, eu entrego, meu Pai, essa mensagem nas tuas mãos e peço ao Senhor que aonde essa mensagem chegar, o Senhor leve, meu Pai, o teu Espírito Santo, leve libertação, paz, alegria, portas abertas. Eu estou orando também pelos bairros, Pai. Estou orando, meu Deus, por todos os bairros e principalmente o bairro que eu moro e minha família mora, Senhor. Protege, meu Deus, os moradores do bairro. Salva essas almas, meu Pai, que estão em guerra dentro dos bairros, Senhor. Converte essas vidas, meu Pai. Eu oro por essas vidas. Eu oro para que o Senhor venha colocar o amor, o teu temor no coração dessas pessoas. E assim eles venham se amar e amar o Senhor em primeiro lugar e se entregar a Ti. E ser guerreiros do Senhor, se entregar a Ti de corpo, alma e espírito, que o Senhor dá, meu Pai, a salvação para essas pessoas. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço, na certeza da vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o brilho do seu rosto sobre ti, te dê paz, não só hoje e amanhã, mas para todo sempre. Toda honra e glória seja dada no nome do Deus. Bom dia.